Uma pesquisa inédita feita no Brasil revela que pacientes que sofrem de dor crônica de coluna podem desenvolver quadros de depressão e ansiedade. A combinação de restrição física e dor constante resultam num sentimento de perda que afeta o humor e o estado mental. No programa de hoje, você vai saber mais sobre a relação de dores crônicas com depressão, ansiedade e até uma falta de esperança. Como identificar o problema e os tratamentos mais indicados pelos médicos. Olá, bem-vindo ao N-Blogs. Começa agora ao vivo para todo o Brasil. Um alô para você que assiste a gente aí nos Estados Unidos pela Record Internacional. Muito obrigada pela audiência. E olha, dor na coluna é um problema que não dá trégua. Não tem posição que alivie. E ela até pode ser a causa de vários outros problemas, como ansiedade e depressão. 4 horas de maratona intensa para a coluna. Todo dia é a mesma coisa. Cada movimento é um verdadeiro teste de resistência para esta estrutura que nos permite fazer todos os movimentos do dia a dia. Desde o mais simples caminhar a até mesmo carregar objetos. O problema é quando algum destes movimentos é executado da maneira incorreta. Aí aparece o que conhecemos como a famosa dor de coluna. A novidade é que hoje essa dor é associada a outros problemas de saúde. Uma pesquisa inédita no Brasil mostrou que a dor tem relação direta com o estado emocional das pessoas. Segundo o levantamento, metade dos entrevistados que sentem dor de coluna apresentou quadro de depressão. E mais, significa dizer que a dor interfere sim no humor e no estado mental das pessoas. A pesquisa constatou ainda que 54% dos pacientes apresentaram quadro de ansiedade e 22% quadro de desesperança. Os pesquisadores entrevistaram 32 pacientes, homens e mulheres com idades entre 30 e 70 anos, todos com indicação de cirurgia. Então, para falar sobre os problemas na coluna associados à depressão, converso agora com o biomédico Luiz Marque, que é um dos coordenadores de uma pesquisa inédita a respeito deste assunto aqui no Brasil. Também está com a gente a repórter de saúde do portal R7, Fabiana Grillo. Obrigada pela presença, bem-vindos ao N-Blogs. Obrigado. Essa pesquisa inédita, que relaciona a dor crônica de coluna com quadros de depressão, de ansiedade, de tristeza profunda, Por quê? Qual que é o objetivo? Por que vocês estudaram justamente isso, E esse resultado vai ajudar em quê? Primeiramente, esse resultado, ele levanta a questão. Então, há muito para ainda se discorrer sobre o tema. Mas, na prática de especialistas de coluna, eu tenho certeza que todos já perceberam esse tipo de dinâmica. Só que não tinham colocado no papel, não tinham feito um estudo. Certo. Então, no nosso instituto, a gente percebeu isso e resolveu descrever, ver qual que era a porcentagem, qual que era a prevalência desses problemas emocionais. E a gente observou uma alta prevalência de problemas emocionais, alterações emocionais junto com a dor crônica de coluna. Então, 50% apresentam depressão, é isso? Exato. 54% ansiedade. E, muito importante, 22% desesperança. Então, nem a pessoa acredita que pode melhorar. É difícil tratar um paciente desse. Só para entender, 50% depressão, 54% ansiedade, 22% desesperança. Tem gente que tem duas coisas ao mesmo tempo, Tende a ter as três. Tende a ter as três. A pessoa que está desesperançosa, ela tende a estar depressiva e estar ansiosa. A gente também conseguiu correlacionar as três ocorrências nos pacientes. Isso deve ser importante até para o médico ajudar o paciente na hora de tratar a coluna primeiro e depois a ansiedade, para onde que vai isso daí, O médico precisa saber para quem direcionar o paciente? Precisa, por isso que às vezes um trabalho multidisciplinar ajuda o médico a perceber isso. Mas o cirurgião não tem prática em perceber isso. Então ele não tem técnicas para visualizar isso, ele está vendo o físico. Certo. Então, se tem um profissional que está trabalhando junto com ele, que visualiza esse tipo de alteração, vai ajudar ao diagnóstico, vai ajudar no tratamento
e no final vai ajudar o paciente. Claro, com certeza. E a dor na coluna, ela se inicia pelos hábitos, de estilo de vida, na infância e na fase adulta ela se torna crônica, ela vai evoluindo. Como é que ela aparece? Porque começa às vezes com uma dorzinha que a gente toma um analgésico e melhora, mas... Não dá para culpar, por exemplo, as nossas mães. Não dá para falar que é hereditário. Existe sim um pequeno fator hereditário, mas o mau uso do corpo no dia a dia é o principal causador disso daí. Também uso, por exemplo, de tabaco. Cigarro? Cigarro. Sim, ele acaba degenerando, envelhecendo o nosso corpo mais. E a nossa coluna, dores crônicas de coluna são principalmente vindas de degeneração, de envelhecimento. Uhum. O tabaco a gente sabe que envelhece o corpo por inteiro. A gente vê pela pele. Claro. Imagina por dentro. A pele, a voz, os né? dentes, tudo é perceptível. Quer dizer, se a pessoa não tem consciência corporal, por exemplo, ao usar o computador o dia todo. Tá todo mundo usando o computador aí trabalhando. Exatamente isso. Né? Os maus hábitos, quando a gente fala isso, é o uso do computador, sedentarismo, né, de repente. Exato. Excesso de peso. Pode ser também. Excesso de peso é muito importante também. Então, o mau uso não é só o uso abusivo. É também o uso de muito repouso. Como assim? Muito tempo parado em uma posição só? Sem exercício, o músculo vai perdendo função. E quem que vai ajudar o corpo a segurar o peso, a fazer movimento? Uhum. A coluna, vamos dizer que é a parte fixa disso daí. Uhum. E a musculatura é quem vai dar o controle fino. Sem a musculatura, o peso cai todo em cima da coluna. Uhum. E com uma posição errada no computador, posição de dormir errada, hábitos alimentares também errados, um fatorzinho hereditário. Vai tudo acumulando, acumulando, acumulando. Tem uma colega nossa aqui da Record News, também apresentadora, ela tem muito problema de uma hérnia no final da coluna. Precisou fazer muito exercício físico com acompanhamento de um profissional de fisioterapeuta para poder fortalecer essa região aqui do abdômen, justamente para dar sustentação na coluna, né? Exatamente. Não precisa chegar num caso desse onde a pessoa já tem uma hérnia ou uma doença ligada à coluna. Quer dizer, qualquer tipo de exercício bem direcionado pode ajudar a fortalecer essa estrutura que mantém o corpo na posição correta, sendo usado do jeito certo? Exato. A gente maximiza a função e a posição das vértebras, dos discos. Uhum. Então, por exemplo, num consultório de especialistas de coluna, hoje em dia, cerca de 90% a 95% dos pacientes não são eleitos à cirurgia. Eles são orientados a fazer exercício. Quer dizer, a cirurgia ela é uma situação específica de um pequeno grupo. Extrema, vamos dizer. Extrema. Quer dizer, não tem nada, não é assim, estou com dor para fazer cirurgia. Eu preciso antes trabalhar os meus hábitos. Olha, automedicação é sempre um risco. A Fabiana falou aqui do analgésico, né? Quando o problema é dor na coluna, não é diferente, não. O mais importante é procurar um especialista que vai dar um diagnóstico correto para aliviar a dor. Dá uma olhada. 80% da população mundial tem ou algum dia terá problema na coluna. É o que diz a Organização Mundial de Saúde. O que preocupa é que quase 70% das pessoas que sofrem com este tipo de dor não procuram tratamento e investem na automedicação. Existem várias maneiras de detectar problemas na coluna. Uma delas é utilizando este aparelho, o cimetrógrafo. Ele serve para identificar todos esses problemas, mas quem vai explicar direitinho é o Paulo. Paulo, como é que esse aparelho, com um nome tão difícil, é utilizado? Ele é utilizado na sala de avaliação física para identificarmos as patologias desenvolvidas na cintura escapular, na coluna vertebral, na cintura pélvica e nos membros inferiores também. Às vezes o problema é imperceptível a olho nu. Por isso a importância de investir numa avaliação especializada. O aparelho desenha linhas que demonstram a irregularidade da coluna e dos ossos ligados a ela. Além de realizar atividades físicas, é importante cuidar das manobras mais simples, realizadas pelo corpo. O fundamental é ter consciência da importância da coluna na nossa vida e cuidá-la da melhor maneira possível.
Vendo essas imagens de academia, né, eu tenho um certo medinho aí de musculação, que eu acho que musculação feita errada pode acabar, né, com o corpo. E a gente só viu imagens de musculação. Que outros esportes, né, a musculação bem feita é muito importante para o corpo. Que outros esportes são mais indicados para pessoas que têm problemas na coluna? Então, se a pessoa tem problema na coluna e não é um caso cirúrgico, então ela precisa primeiro estabilizar essa coluna, porque ela está mexendo de forma anormal. Quem que vai ajudar a mexer? Músculo. Então, a maioria dos problemas na coluna também são na coluna baixa, na coluna lombar. 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 E o que a gente chama de músculos do core, que é como se fosse um cinturão que abraça a coluna lombar e estabiliza isso. Essa parte aqui de trás. A parte de trás, que está junto à coluna, são os músculos paraespinais e os abdominais. Certo. Só que não são os abdominais superficiais, não é o tanquinho que vai ajudar a coluna. Certo. São os abdominais profundos, que às vezes numa academia, fazendo só repetição de abdominal, a gente não trabalha. E o que você acha que é indicado? Orientação de fisioterapeuta. Hoje em dia, um dos exercícios mais completos, finos, elegantes para tratar coluna é Pilates. É o melhor exercício, porque tem aquela questão da flexibilidade, que a gente perde muito na musculação. A musculação é muito força, né? O Pilates dá uma flexibilidade e te alinha o corpo, né? Isso é importante. Exatamente, porque se existe um problema de coluna, é que existe uma assimetria de função muscular, por exemplo. Então, uma musculatura da direita está mais forte que da esquerda. Primeiro, um fisioterapeuta, um técnico em reabilitação de coluna vai balancear a função dos músculos. Então, vai deixar igual. Então, ele vai inativando alguns, ativando outros, vai fazendo um controle fino. E depois, sim, parte para um exercício. Então, existe uma preparação. E mesmo se a pessoa tem uma dor, ela nem passa para a preparação. Ela passa, o primeiro estágio é analgesia, que não precisa ser só com remédio. Pode ser com o quê? Com técnicas manuais, por exemplo, de fisioterapia, com ultrassom. Existem algumas técnicas. Para tirar a dor, para deixar a pessoa fazer os movimentos que vão ajudar a ela não ter a dor futura. E os exercícios na água, porque a água alivia o peso de quem tem mais peso e dor, também ajudaria? Hidroterapia é também uma das indicações melhores para a coluna, para a reabilitação de coluna. É uma grande aliada, ainda mais para pessoas mais idosas. Quer dizer, se a pessoa tem apenas uma questão muscular ali, né, ela tem um tipo de exercício, ela tem um desvio de coluna, ou se ela tem mais idade ou mais peso, tudo isso deve ser avaliado pelo médico, porque a gente viu a reportagem sobre automedicação e o brasileiro adora um remedinho, né? E a gente precisa ficar atento com isso, não dá para sair tomando remédio por aí se está com dor na coluna, né? O médico vai saber dizer se até precisa de remédio ou não, porque às vezes nem é necessário, né? Exatamente, às vezes o remédio, ele entra só como alívio imediato, agudo. E às vezes por exemplo, no caso de uma hérnia. Uma hérnia aguda, aconteceu de ontem para hoje. Não é pedido nem fisioterapia, nem pilates, nem cirurgia, nem nada. É um remédio para tirar a dor, mas o médico vai saber qual remédio, qual a dosagem, quanto tempo. E aí depois... E às vezes um repouso só para o corpo voltar ao normal e depois a fase de reabilitação. Então, tem muita gente que acaba tomando o remédio e fica sem dor e fala, eu tô curado. E volta a fazer tudo errado. Vamos falar mais um pouquinho sobre a questão da depressão, que tem tudo a ver com essas dores de coluna aí. É um mal que atinge milhões de pessoas no mundo todo. E vamos ver agora quais são os sintomas da depressão, que é uma doença que tem tratamento. Vamos ver. Eu achava que eu era uma inútil, que eu era uma imprestável. Eu cheguei no fundo do poço com a minha doença. São momentos de angústia, de tristeza, de intolerância com pessoas que fazem parte da sua vida. E aí, quando você se dá conta, todas essas emoções transbordam e aí você está nesse processo depressivo.
Às vezes começa com uma tristeza ou uma angústia profunda. De repente, a vida fica sem cor e tudo aquilo que dava sentido e prazer antes perde a graça. E antes que você consiga perceber, já está instalado em um vazio deixado pela depressão. Uma doença que já atinge 36 milhões de brasileiros. Lúcia é vendedora, trabalha visitando os clientes. A pressão do dia a dia e uma sequência de perdas na família desencadearam a depressão diagnosticada no início do ano. Lúcia está afastada do trabalho há 7 meses por recomendação médica e continua sob o efeito de um antidepressivo. Em casa, ela busca ocupar o tempo com atividades terapêuticas, como o tear. O apoio da família tem sido fundamental para a recuperação. Mas afinal, que doença é essa que desafia a medicina e continua sendo o mal do século? Será que existe causa para a depressão? Popularmente a pessoa fala, estou deprimido quando está triste, mas depressão é uma doença médica que afeta praticamente todo o funcionamento do sujeito. Segundo este pesquisador do Hospital das Clínicas de São Paulo, minimizar os efeitos da depressão é um erro e pode ser fatal. A depressão é uma doença muito séria, nós não podemos tolerar sintomas graves nem sintomas leves. A depressão tem várias motivações e pode acontecer em várias fases da vida por N razões. Relacionado à questão da coluna, essa pesquisa inédita feita no Brasil. Só no caso do esporte, que você já citou que pode ser uma forma de tratar a dor na coluna, já pode ajudar a aliviar o quadro de depressão do paciente que tem associado coluna, dor de coluna e depressão? O paciente que tem depressão e dor de coluna, primeiramente, ele é um paciente diferente de um paciente que só tem depressão. Isso já foi provado. O quadro é totalmente diferente. Não adianta um antidepressivo, precisa de um trabalho físico junto. Precisa de tentar tirar aquela fonte de dor, que é aquilo que está alimentando o caminho para a depressão. Então, precisa fazer simultaneamente um trabalho psicológico, um trabalho mental e um trabalho físico. E, às vezes, através de um trabalho físico, vai se trabalhar o psicológico. Claro. Então, colocando objetivos na vida da pessoa, colocando metas mais positivas, obviamente. Então, tirando ela dessa espiral que ela cai numa desesperança. Mas só o ortopedista já resolve isso ou ela precisa, além do tratamento da coluna, ser encaminhada a um psicanalista, um psicólogo, um psiquiatra, enfim, dependendo aí do nível da depressão? Isso é importante deixar claro para que as pessoas entendam se tem um resultado só com o médico que está cuidando da coluna ou se tem que entrar em uma outra frente. O ideal seria os dois profissionais estarem juntos no mesmo tratamento, porque às vezes não adianta um ortopedista tratar o físico e encaminhar para um profissional que vai tratar a mente da pessoa. Eles têm que saber quais são os objetivos, qual que é o tempo de cada tratamento. Então, o trabalho conjunto, às vezes até sem intervenção do psicólogo, certo, mas com o apoio do psicólogo no tratamento. Então, cada pessoa vai ter uma motivação diferente, vai ter um caminho diferente para entrar e sair dessa depressão. Mas um tratamento que já tire um pouco da dor da pessoa e já mostre um caminho diferente, ajuda a tratar esse quadro psicológico. Mas só tirar a dor da pessoa... Não necessariamente vai acabar com a depressão. Não, porque ela já está diariamente... Acaba acostumando, será? Né? Sim. Com aquela dor, vivendo todo dia e desacreditando até que vai existir um tratamento que possa curá-la. Mas como ele falou do Pilates e os exercícios na água, agora me veio também, acaba até motivando, porque são atividades que ela faz com outras pessoas, né? Então tem a questão da sociabilidade, o professor, o convívio social. Acredito que tudo isso junto leve a um sucesso do tratamento. Com certeza. A gente tem observado que em tratamento, por exemplo, mais longo, fora da cirurgia, tratamento mais longo que demora 1 mês, 2 meses, pode ser com um fisioterapeuta. Esse profissional acaba servindo como um terapeuta mental também. Ele escuta muito, ele fala, ele motiva o paciente a achar uma saída disso daí.
E tem um outro fator muito importante, a gente não analisou nessa pesquisa, mas é um fator muito importante. Fatores psicossociais que alimentam a posição dessa pessoa. Como o quê, por exemplo? Então, por exemplo, uma pessoa, um pai que não tem muita atenção dos filhos. Ele começa com esse quadro de dor, ele é mais acolhido. Subconscientemente, ele está melhor naquela posição. Porque ele se sente acolhido, foi acolhido por causa da dor. Não acolhido porque na vida ele tem essa afetividade normalmente com os filhos. Então, quer dizer, tem que observar também, e pode ser até fonte de um próximo estudo, como que as relações com aquele indivíduo que tem dor podem influenciar num quadro maior de dependência, depressão, né, que está ligado a essa questão afetiva. Muito interessante. Vamos conversar agora com a nossa repórter de saúde da R7, Fabiana Grillo, que escreve lá no r7.com/saúde. Qual o destaque? Então, hoje, Fabiana, o Ibope, ele fez uma pesquisa e revelou hoje que menos de 20% das mulheres brasileiras consomem cálcio em quantidade adequada. E isso, a gente sabe que quem não consome cálcio pode desenvolver a osteoporose, que é uma doença que atinge 30% das mulheres após a menopausa. Ainda não é o nosso caso, mas a gente já pode adotar as medidas preventivas. Claro. Então, a pesquisa mostrou que as mulheres, em média, consomem 1,5 copo de leite, que daria uma porção por dia. E o recomendado é de 3 a 4 porções, ou seja, mais do que o dobro, e para a gente ver que existe essa deficiência. Então, mais detalhes dessa pesquisa as pessoas podem ler lá no r7.com/saúde. Para a gente, vamos começar a tomar leite. É isso aí, você pode melhorar a sua saúde com essas dicas, observando direitinho o que é importante para você. Vamos dar agora algumas dicas e ajudar você a perceber quais são as posturas ou os hábitos que podem prejudicar a sua coluna, né? Começando pela hora de dormir, né? A hora do descanso. O que é mais indicado para manter a saúde da coluna? Primeiro, de barriga para baixo, não. Nem pensar. De barriga para cima, também não. O que é muito bom, de lado. De lado porque a coluna fica como ela é normalmente, ela não fica reta, como se deitasse de frente ou de costas. Como se fosse meio pressionada, né? Exato, porque perde a curvatura normal. Então, de lado, ela mantém as curvaturas normais, ela não é sobrecarregada. Se for confortável, colocar uma almofada ou um travesseiro no meio dos joelhos. Perfeito. Como as grávidas. Exatamente. E o travesseiro? O travesseiro na altura que a cabeça fique reta. Alinhada aqui. Não fique deitada e nem fique muito para cima, porque senão vai sobrecarregar. Primeira dica que eu vou ter que colocar em prática. É isso aí. Vamos dar outras dicas antes do final do programa. Computador, um dos grandes males. Qual que é a dica? Acho que um dos principais... Tem 2 pontos principais no computador. Primeiro, lombar encostada na cadeira. Não para frente. Sim. Não deitado assim. Sim. Então, lombar encostada lá atrás, costas apoiadas. E outra coisa, a altura do monitor. Se o monitor estiver aqui embaixo, vai ficar assim o dia inteiro. Vai terminar o dia com dor de cabeça, com uma fadiga aqui atrás. O que é legal fazer? Colocar um apoio embaixo do monitor e deixar ele na frente dos olhos. Na altura dos olhos. Eu vou deixar um site para vocês enquanto ele está falando aqui, gente, que é patologiadacoluna.com.br. Vai aparecer aí. É um site que tem um quiz, é isso? Uma linha de perguntas e respostas para ajudar o paciente a descobrir o que? O nível de dor que ele tem? Existe um questionário, tanto o questionário cervical quanto o lombar, para o paciente responder como ele se sente dia a dia. E dar uma pontuação final. Isso daí é usado no mundo inteiro. Só para dar uma pequena foto do que o paciente tem. Mas ele vai precisar falar com o médico para ver qual que é a condição dele. Quando ele descreve exatamente o ponto da dor, ou se a dor começa cedo ou tarde do dia, isso ajuda o médico a fazer um diagnóstico mais preciso e até resolver um problema que ainda nem ficou crônico, mas se não for pensado pode ficar? Isso ajuda bastante? Ajuda muito. Na verdade, a gente chama de história clínica. Uma história clínica bem contada, às vezes dispensa até exame de imagem. Se o paciente descreve, minha dor é só de manhã, minha dor
é com o passar do dia. Minha dor aparece quando eu flexiono o tronco, ou ela aparece se eu fico muito tempo de pé, muito tempo sentado, irradia para a perna. Exercício físico, será? Exato. Então, quando eu viro o tronco. Então, essas pequenas observações que o paciente faz, que a pessoa sabe, se ela trouxer de forma, vamos dizer, didática, detalhada quanto mais para o médico, ele vai poder ajudar esse paciente mais do que só com o exame de imagem. Gente, é isso aí. É importante sempre ficar de olho na sua postura, né? Se você está sentindo uma dor aqui, outra ali, é o menor sinal de dor, procura um médico, porque ele pode te ajudar, quem sabe, a prevenir um problema ainda maior no futuro. Infelizmente, o Uniblogs de hoje termina por aqui. Agradeço muito ao Luiz e à Fabiana. Obrigada pela presença. Quem quiser rever essas dicas, r7.com/recordnews. Muito obrigada pela companhia e eu vejo você amanhã. Tchau.